Às 7h38, essa entrevista não é uma entrevista, é uma aula que vai ser dada aqui ao vivo por esse meu querido amigo. Eu faço questão de prestar homenagem a você ao vivo. Quando eu comprei a difusora lá no comecinho, um dia fui no seu escritório e falei para você, eu preciso, rádio é som, eu preciso comprar um transmissor. E você me perguntou, B, quanto custa? Vamos comprar. Lembra disso? Obrigado. Tudo isso daqui hoje te pertence, porque nasceu da sua compreensão, da sua amizade, da sua bondade. Estou falando com Cícero de Souza, nelorista, deputado, foi ATE, foi conselheiro do Tribunal de Contas, hoje continua trabalhando Nós temos quase a mesma idade. Eu tenho 72, você está com 78? 71, mas tá jovem. Tá muito jovem. Muito obrigado por você ter vindo e parabéns pela vida bonita e inteligência que você coloca à disposição desse Estado através das nossas ondas. Bom dia, Cícero. Bom dia, B. Você é uma pessoa que nós já temos conhecimento de muitos anos. Quero aqui externar o meu agradecimento, a minha gratidão a todos vocês. A você, obrigado. Ao Gatti, a essa equipe maravilhosa que é a difusora, líder, indiscutível. 101.9, que hoje o Estado, o Brasil, escuta a difusora. Essa maneira carinhosa com que você nos recebe e você está colocando essas loas ao meu nome. Fico grato, B. Mas estou aqui para nós batermos um papo, trocarmos ideias e opiniões a respeito de tudo aquilo que vem acontecendo e que acontece no dia a dia dentro desse estado maravilhoso que é o estado de Mato Grosso do Sul. E desse país maravilhoso nosso, o Brasil. Falta alguns ajustes, evidentemente, mas com espírito de bom brasileiro, espírito de progresso, dinamismo e, sobretudo, esperança. Que a esperança nunca pode morrer, viu, B? Uhum. A esperança é que ela determina os nossos caminhos, as nossas ambições, os nossos protocolos a serem realizados. Então vamos acreditar nesse país, vamos acreditar nesse estado, vamos acreditar em Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Estou a seu inteiro dispor. Você é um homem que sempre teve uma vida corrida e com grandes acontecimentos. Eu vou te fazer uma pergunta de irmão. Lembra de alguma coisa que te trouxe prazer, satisfação e que você fala assim, foi um dos melhores momentos da minha vida? Que você tem muitos melhores momentos. Escolha um. Ô B, eu sempre respeitei o ser humano. Uhum. E para mim, nada melhor do que ter um amigo. Quando eu digo amigo, eu digo no sentido coletivo. Vários amigos. A amizade é uma coisa sublime, é uma coisa que não podemos dizer que é eterna porque nós somos mortais, mas os nossos espíritos podem continuar cultivando a amizade. A amizade é a coisa mais importante no ser humano. Uhum. Infeliz daquele que não tem um amigo. Infeliz daquele que não tem um braço ou não tem um ombro que você possa chegar e fazer os seus reclames, os seus elogios. Isso é muito importante. Procure ser humano, ou seja, tenha amigos. Que maravilha. Cícero, você como deputado, você pegou aquela turma da velha guarda, né? Gaeta, quem mais? Olha lembrado. Nelson Trade, quem mais? Antônio Braga.
Braga. Braga. Braga é eterno vereador, né? Antônio Braga, um grande Braga. pessoa. Grande, Um abraço se estiver ouvindo a gente. Ali o de Dourados, o Carneiro, Walter Carneiro. Gaeta. Londres. Sérgio Rio, Cruz. Sérgio Cruz. Ah. Enfim. Você pegou Antônio Carlos de Oliveira? Lembra? Não. O Antônio Carlos não. O Antônio Carlos teve uma história interessante, né? Foi até bom você tocar nesse nome. Eu me recordo que o Antônio Carlos foi o deputado federal mais votado. Ele era, naquela época, ele era muito ligado à família Martins, do Dr. Wilson, que sempre teve uma liderança dentro do Estado, e ele foi candidato a deputado federal. E eu me recordo que naquela época, ou seja, essa história tem mais de 50 anos, né? Sim. Ele teve 75 mil votos. Nossa. Não, foi um massacre. E ali ele se empolgou com aquilo, sabe? Se empolgou com aquilo e logo na outra eleição ele se tornou candidato a governador. Aí foi a derrocada. Infelizmente, um homem inteligente, um homem sabido, um homem preparado, mas talvez a vaidade tenha atingido um pouco pelo resultado da própria eleição daquele ano e infelizmente não deu certo. Hoje acho que ele vive em Brasília, trabalha acho que no Senado, na Câmara Federal, algum poder lá. Ô Cícero, é verdade, isso me contaram, eu não estou lembrado desse episódio, embora seja da época do Antônio Carlos, que ele quis ser candidato, eu não sei se a governador ou a presidente da República, e ele não tinha idade para disputar o cargo? Não, eu acho que foi ao Senado. Ao Senado? Acho que foi ao Senado, porque também estabelece, né? Limites para estar, se não me falha a memória, são 35 anos. Mas ele foi candidato a governo logo depois. Aí ele saiu candidato pelo PT. Aí, evidentemente, que entrou em conflito com a família Martins, que foi quem criou o Antônio Carlos, né? Mas isso é da política. Às vezes a vaidade na política, ela prevalece sobre a razão. E nunca pode prevalecer. A razão sempre está em primeiro plano. Nunca esqueça disso. A gente não pode cometer erros por vaidade. Tem duas coisas que o homem não pode cometer. Duas coisas. São os fracassos que um cidadão, o ser humano, o político, o comerciante, o pecuarista, qualquer um. Duas coisas. A vaidade e a inveja. Isso não pode ser cometido. Esse erro, ele é um erro primário, até possamos assim dizer. Podemos assim dizer, porque você ter inveja já é um negócio horrível, né? Agora, a vaidade, todos nós temos a vaidade. Só que a vaidade chega no seu limite, aí você tem que parar. Porque se você não tiver vaidade também, você não tem amor próprio. Mas você tem que saber do seu limite. Marcelo. Bom, primeiro é uma honra falar com o deputado Cícero, porque o deputado foi amigo do meu pai na infância. Nós estávamos lá de fora conversando e ele estava me contando dos bons tempos, né, deputado? Você é do tempo da Califórnia? Opa! Ele me lembrou, B, que a minha avó... meu avô, ele lembrou do meu avô, falou o nome completo do meu avô, o senhor José Jorge Salomão. Que tinha uma garaparia na 14 de julho. Ao lado da Musical. Isso, e nós estávamos conversando. Então, assim, Califórnia era na Dom Aquino com a 14. Com a 14, lá tinha um grande amigo, chamava-se Elias. Elias, exatamente. Fortão, o Elias era aquele que era fazia um academia do Libanês. Era o turco bonito. Que treinava o pessoal da academia em cima do clube libanês. Exatamente. Você conheceu o tio do Marcelo, o Alfredão Salomão? O Alfredão. O Alfredão tinha uma mão do tamanho desse computador. Mas eu fui colega de escola de banco com o tio dele, que me deu a alegria de saber que está vivo, chamava-se Ayrton Salomão. O pai dele, o Arthur, era o mais velho, aí depois vinha o Ayrton e que vinha o Alfredo. Olha como ele lembra, a memória do homem é melhor que a minha. Você fez o leilão 42. É um leilão tradicional. E a difusora esteve lá. Olha, quero agradecer aqui. Eu recebi um apoio de vocês fantástico. Todo mundo ficou impressionado com a equipe da difusora lá presente e a cobertura que deu. E principalmente pelos artistas, que também acho que estiveram aqui, né? Na rádio, né? Estiveram. Teve aqui o Sérgio Paulinho. Sérgio Paulinho, sim. Ficaram impressionadíssimos com a educação, a gentileza, o carinho com que vocês despertaram para aquela dupla. Uma dupla que está passando um momento muito difícil na questão física, na questão de saúde, mas estão batalhando e lutando. Assim é o homem. O homem precisa ter coragem para enfrentar a realidade.
Mas eu quero, aqui esse não é o assunto, mas eu quero agradecer a vocês. Vocês foram maravilhosos, simplesmente maravilhosos. Cobertura impecável. Cícero, você tá jovem, tem saúde. Menino ainda. Gurizão. Eu gosto dessa palavra gurizão. Bonito. Quando a gente me fala assim, você é um gurizão. E eu já com 72, falo, puxa vida. Cícero, você voltaria para a política? Voltaria a ser um deputado estadual, por exemplo? Que você é uma cabeça boa. Seria um deputado de qualidade na nossa Assembleia. Voltaria? Ô B, deixa eu dar uma delineada para você. Eu acho que todos nós na vida nós temos metas a serem concluídas, estabelecidas e chegarmos até lá. Eu fui deputado por 16 anos. Cheguei ao cargo máximo do Poder Legislativo, que é ser presidente da Assembleia. Fui presidente da Assembleia. Dali eu fui para o Tribunal de Contas em 2001. Fui para o Tribunal de Contas. Chegando lá, mal conhecia o organograma dentro do tribunal, mas conhecia a legislação e tinha, enfim, uma vontade de aprender. E creio ter sido um bom conselheiro, porque o conselheiro não é aquele só para multar, não é só para você arrasar com Câmara, Prefeito ou qualquer órgão governamental. Em primeiro lugar, você tem que instruir, você tem que colocar aquilo para que você possa cobrar posteriormente. Por lá fiquei 14 anos, dentre os quais 8 anos como presidente do tribunal. E me orgulho, me honra deixar um tribunal como deixei. Não quero tecer críticas aqui do tribunal atual, está lá muito bem com meu amigo Gerson, mas... Aliás, o Gerson deu uma repaginada no Tribunal de Contas que mudou a cara da deixa eu até te contar uma passagem bem rápida aqui. O Gerson, quando assumiu o tribunal, e eu tenho uma amizade com o Gerson de muitos anos, desde nós de calça curta, na época do pai, do Arthur, enfim, dessa turma toda. E o Gerson, ele brincando, almoça muito comigo, ele foi lá no meu escritório e perguntou, Cícero, o que eu tenho que fazer? Eu só respondi, faça o que eu fiz. Só isso. Valorize o funcionário. Faça da sua instituição a sua casa. Faça da sua instituição um orgulho. Isso é importante. E ele está fazendo. Eu acredito nele, porque ele tem feito coisas boas ali dentro. Eu tenho vários amigos lá e justamente isso que o senhor está falando é o que os amigos meus que trabalham lá estão relatando. É isso que é importante. Salomão, isso aí é importante. Vocês aqui, eu vejo essa harmonia que vocês têm aqui, porque eu acompanho o programa de vocês, eu acordo muito cedo, então eu fico ouvindo. Eu vejo a brincadeira que o B faz, você faz, o Potência, por isso que eu queria conhecer o Potência. Potência. Enfim, daqui a pouco está chegando. Aqui, chegando já. Então, todo dia eu acompanho vocês, certo? Até a hora de eu chegar no meu escritório, que eu chego eu desligo, porque não tem como, né? Mas é essa convivência familiar e respeitosa é que é importante na vida do ser humano. O ser humano, ele não é mais do que ninguém. Sim. Você tem que ser de igualdade, respeitar o ser humano. Não é porque é seu funcionário. Eu, por exemplo, só para você ter uma ideia, eu almoço todo dia com meus funcionários, que são meus colegas de trabalho. Sento na mesma mesa. A comida que eu como, eles comem. Eu tenho equipe maravilhosa. Eu tenho equipe que está comigo há mais de 40 anos. Esse moço que está aqui comigo tem 43 anos comigo. A Gabi está lá 42 ou 43. Eu falo para ela que é só 10, né? Aliás, esses dias, nós temos um representante da Estímulo System, que é um dos nossos grandes patrocinadores aqui. Ele foi atender uma senhora numa fazenda sua lá em Camapuã. O que ela fez de elogios para você, falei, é aí que você vê. O funcionário, quando elogia o patrão, é sinal que o patrão é bom. Mas eu convivo muito com meus funcionários, tenho um número bastante elevado de funcionários, mas eu procuro, é evidente, não perca a minha autoridade em momento algum, mas dou liberdade. A pessoa conversa comigo, telefone eu atendo todo. A coisa que eu acho pior no mundo é você ligar para alguém e não atender o telefone. Isso é horrível. Isso é falta de educação. Porque se você está ligando, é porque tem alguma coisa a dizer. Eu não, pode ser meu funcionário, o mais simples funcionário.
eu atendo o telefone, qualquer hora. Então é essa convivência, por isso que a gente vive em boa paz. Tem que ter boa paz. A vida é isso, nada mais. Você não respondeu se voltaria ou não a ser deputado. Você não deixou eu terminar? Você já me põe na parede? Deixa eu falar. Eu acho difícil, B. Sabe por quê? Eu talvez tenha perdido algumas oportunidades de atingir ao Poder Executivo. Todo político, evidentemente, que você quer. Eu me senti assim, bastante feliz como deputado, eu acho que fiz um grande trabalho dentro da Assembleia, como fiz dentro do Tribunal. Eu talvez tenha deixado um cavalo arriado passar para governo do Estado. Eu conheço esse Estado como poucas pessoas conhecem, como conheço o Brasil. E eu vejo o Mato Grosso do Sul um Estado maravilhoso. Esse Estado aqui, se você fizer uma análise, a nível mundial, não vou falar só a nível de Brasil, não. O Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso e o Goiás, que são 3 estados jovens. Goiás emancipou, a Constituinte, em 1988, dividiu com o Tocantins. O Mato Grosso do Sul também, foi em 1979. Você veja bem, não voltaria a ser deputado. Isso eu vou te dizer sincero. Talvez, e também não tenho mais pretensões políticas, mas eu gostaria de auxiliar o meu Estado. Auxiliar como? Com ideias. Auxiliar com dicas. Por exemplo, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul é um estado maravilhoso. Se você procurar dentro da federação, é o nosso 6º estado de extensão territorial. É o Mato Grosso do Sul. Agora, onde é que pecou o Mato Grosso do Sul? Onde é que houve o erro para Mato Grosso do Sul? Quando nós emancipamos, ou seja, dividimos do Mato Grosso, que era um estado maravilhoso, você sabe com quantos municípios ficou Mato Grosso do Sul? Você não vai recordar. Não recordo. 55 municípios. O Mato Grosso ficou com 38. Nós éramos 93 municípios, o Mato Grosso 1. Hoje, nós ficamos com 55. Hoje nós temos 79. Quer dizer, nós aumentamos 24 municípios só. O Mato Grosso de 38 foi para 141. Verdade. Embora tenha ficado com 903 mil quilômetros quadrados de área territorial e nós ficamos com 357 mil. Você mudaria o nome do estado? Não. Todo mundo fala, porque o estado do Pantanal... Não, tudo bem. Mas você pode colocar um genérico. Esse eu acho que cabe perfeitamente. Qual é o genérico de Mato Grosso do Sul? Até hoje não tem. Até hoje não tem, mas mudar o nome não. Por exemplo, você pega quem que é o carioca? Carioca é aquele que nasceu lá no estado do Rio. Sim. No estado do Rio de Janeiro. Você pega, por exemplo... o paulista. O paulista, né? Paulista, né? Mineiro. Você tem o paulista, tem o paulistano. Então, o nosso genérico, eu acredito que isso não precisa nem ser lei. Basta estabelecermos alguns princípios e algumas éticas para que possamos ter. Eu sou o quê? Sou pantaneiro. É um genérico. O governador Zeca, quando governador, ele queria até mudar o nome. Eu fui contra isso. Porque eu acho que você tem que respeitar a tradição, você tem que manter isso, né? Mas o genérico eu sou a favor. Eu acho que o nosso Estado precisa criar uma motivação a nível internacional. Por exemplo, só vou citar um caso aqui. Se você quiser aprofundar, tudo bem, estamos prontos. Você viu agora recentemente a Crisul desenvolver um trabalho aí sobre o Festival da Carne, Mundial da Carne. Festival Internacional da Carne. Essa ideia eu dei para o governador André Putinelli quando ele foi pela primeira vez. Eu falei, André, o estado de Mato Grosso do Sul é um estado jovem. Nós não temos motivação. Por exemplo, você vai lá em Santa Catarina, não tem o Oktoberfest? Tem. O que é o Oktoberfest? É uma maneira de você fazer a migração de turistas para o seu estado. Você não tem a festa da uva lá no Rio Grande do Sul? Tem. Não é fato? Você não tem a festa do peão em Barretos? Por que Mato Grosso do Sul não tinha que ter Festival Internacional da Carne? Um estado que naquela época nós éramos o maior rebanho bovino do Brasil com 27 milhões de cabeças. Hoje não somos mais. Hoje nós já estamos lá no 5º lugar. Mas isso não é defeito. Não é não. Isso aí são contingências econômicas que chegaram no nosso estado. Por exemplo, você sabia que Mato Grosso do Sul é o maior exportador de celulose hoje do Brasil?
Estou sabendo. Pois é. Mas por quê? Porque foi criado uma nova fonte. Às vezes eu estou divagando, você me corrige. Não. É uma fonte econômica dentro do Estado. Você hoje está dando. Você hoje é um áulico no nosso programa. Eu sou um companheiro. Veja bem. Então, o nosso Mato Grosso do Sul precisa criar motivação. A nossa população é irrisória, B. Nós temos 2,5 milhões de habitantes. É pouco. Você pega um estado como o de Alagoas, você sabe qual é a área territorial de Alagoas? 27 mil quilômetros quadrados. Você sabe que é pouco maior do que Riba do Rio Pardo. Que coisa. Alagoas. Sabe quantos municípios tem lá? 102. Nossa. Se você pega, então, e a população, 4,5 milhões de habitantes. 4,5 milhões e 102 municípios. Então, nós, quando dividimos, nós tínhamos 55 municípios, hoje temos 79. São 44 anos, querido. E cadê a população? Pode falar. Cícero, hoje, já são 7h58, nós estamos terminando quase o programa, mas eu não posso deixar de perguntar a você. Pois não. Os índios estão invadindo terras, fazendas, na área de fronteira. O STF é a favor, né, da demarcação imediata de terras indígenas. O Senado falou não. Quem está com a razão e qual é que vai mandar nessa decisão? Veja bem, então vamos fazer uma análise bem simplificada. A Constituição de 1988 já regia ali um marco temporal. Até aquela data da Constituição, dali para frente não se tinha mais terras para ser demarcadas. Até ali, o índio que estava ocupando. Então, ali chama-se marco temporal. O que é o marco temporal? Aquilo que estava presente em 1988. Muito bem. O STF colocou agora, mas eu conheço o STF como Supremo Tribunal Federal. Me parece que isso é só justiça. Isso é poder judiciário. Isso não é poder legislativo. Quem legisla é o poder legislativo. É a Câmara e o Senado. Ora, pois, é evidente que o Senado tomou essa decisão e corretíssima. Eu não tenho nada contra índios, mas só vou te dar alguns dados aqui a respeito de índios. A população indígena no Brasil inteiro, ela não atinge 1 milhão. 1 milhão. Muito bem. Você sabe quanto que é a reserva indígena que tem no Brasil? Da área territorial dos 8.514.678 quilômetros quadrados, que é o Brasil? Sabe quanto? 13,5 dessa área. Você sabe o que dá 13,5 de 8.514.000? Não. Dá 1.300.000 quilômetros quadrados. Se for uma população de 1 milhão de habitantes, que não tem, a população indígena no Brasil não dá 1 milhão, daria 1.300 hectares para cada índio, desde Bacurizinho até Bacurizão. Olha, veja bem, isso está totalmente errado. Não vamos tirar. Eu acho, por exemplo, que a cultura indígena dentro do Brasil, ela é precaríssima. Essa FUNAI não faz nada. A FUNAI não faz praticamente nada. O que nós precisamos é dar cultura aos nossos indígenas, fazer com que os índios possam adquirir conhecimento e cultura, ser engenheiro, ser advogado, ser médico. Você vai nos Estados Unidos, o que aconteceu? Estados Unidos é o país mais evoluído do mundo, indiscutivelmente. Lá, quando falar, ou você vai civilizar ou vai morrer. Porque vocês vão brigar conosco. Os que não quiseram morreram. Mas os que ficaram, hoje estão lá. Nevada, o estado de Nevada, onde lá tem Las Vegas, por exemplo, tudo é comandado por índio. Você vai lá no Grand Canyon, que é um dos lugares mais visitados do mundo, tudo por índio. Lá tem advogado, tem engenheiro, tem arquiteto, tem médico, tem tudo. Por que no Brasil a FUNAI, ao invés de ficar preocupando em tomar terra de quem está produzindo, criando atrito e essa beligerância total dentro de vários e vários anos, não faz com que a cultura indígena seja amplificada?
Sim. Isso que é importante. O que se gasta com a FUNAI, vamos gastar em escolas para dar aos pequenos indígenas e aos indígenas que querem estudar e querem... Nós não temos que adentrar a civilização indígena. A civilização indígena que tem que adentrar a nossa. Isso que é importante. Criar cultura, criar conhecimentos e ser, evidentemente, úteis dentro da sociedade brasileira. Vou te dar um presente. O homem que você queria conhecer, que você conhece através do rádio, está aqui. É o Potência aí. É o Jean Potência. Satisfação. Doutor Cícero, parabéns, viu, pelo leilão onde estive presente. Né? Você não estava aqui, Potência, mas eu já teci todos os elogios à difusora. Essa rádio é maravilhosa. Eu estava ouvindo. Você veja bem que eu não venho aqui para agradar. Eu venho aqui como companheiro, como amigo, respeitando a amizade de tantos anos. Vim aqui a convite do B, a convite do Gatti, a fim de todos vocês, para que possamos conversar, tocar assuntos. Mas parabéns a você. Você foi um leão. Obrigado, tá? eu agradeço. Leão no bom sentido, viu? Eu que agradeço. Eu parabenizo o doutor Cícero, B, com a sua licença, não só pelo leilão, mas pela história de vida, né? Estava escutando a entrevista, o conhecimento é muito vasto. E ficar perto de uma pessoa como assim o senhor pra gente é um estudo, é uma escola. Obrigado pela oportunidade de estar presente no seu leilão. Então, Isso não é entrevista, isso daqui é uma aula. É uma aula. Nós recebemos. É uma aula. Uma pena porque o tempo passa muito. Um homem desse tinha que ser governador, porque conhece o estado de ponta a ponta, eu estava ouvindo. Né? Tem um conhecimento vasto. Sim. Cícero. Mas, eu sei que o seu tempo é escasso, você está concluído. Estou aqui para você fazer mais alguma pergunta, se quiser, para que a gente possa encerrar nosso programa. Preparamos aqui um café no nosso quiosque para te receber. Vou tomar o café com vocês, claro que eu vou tomar. Mas não precisava nada disso. Eu sei, mas é uma homenagem nossa a um irmão que nos ajudou lá no começo. Nós somos eu tenho pelo gratos. menos mais uns 2 minutinhos? Pode. Eu gostaria só de falar uma coisa para você. Nós estamos falando do estado de Mato Grosso do Sul. E então que eu quero tecer algumas críticas. Esse dia eu almocei com o nosso governador, o Riedel, que é uma pessoa fantástica, uma pessoa simples, muito simples, e conversamos alguns assuntos. E eu disse para ele, parabéns pela delineação econômica que você está dando ao Estado. Esse Estado que já foi o maior rebanho bovino nacional, com 27 milhões de cabeças, hoje não tem 18, mas nem por isso deixou de ser um Estado com grande economia a ser explorada. Mas hoje nós temos aqui, somos os maiores exportadores de celulose do Brasil. A nossa região, o Estado, então eu disse a ele, o que nós precisamos, governador, é exatamente de rodovias. Porque, infelizmente, o meio de transporte mais aplicado dentro do Brasil não é ferrovia, que é o mais barato, mas são rodovias. Agora, precisamos interiorizar nosso Estado. Fazer com que as rodovias interliguem os nossos municípios e consigamos captar população para o nosso Estado. Nosso Estado é muito grande para ter uma população tão pequena. Você sabe que o nosso Estado tem exatamente, pode consultar aí depois, a extensão territorial da Alemanha? Ou seja, 357 mil quilômetros quadrados. A Alemanha tem 80 milhões de habitantes. É o maior PIB da Europa, com 4 trilhões e 500 bilhões de dólares. E uma população de 80 milhões de habitantes. E apenas com 16 províncias, se assim vamos dizer. E nós aqui, mesma coisa, temos 2,5 milhões de habitantes. Então, essa questão de interiorizar o Estado é fundamental. Eu vejo hoje ele já preocupado com essa questão de rodovias. Isso devia ter sido feito há 44 anos atrás, quando dividimos o Estado. Fazer com que os nossos irmãos gaúchos, paranaenses, catarinenses, fixassem direta. Tem muito gaúcho aqui. Mas podia estar, a nossa capacidade agricultável dentro de Mato Grosso do Sul, nós não atingimos 10%. Veja bem, então isso é importante. O mundo tem fome, o mundo tem 8 bilhões de habitantes e ninguém vai dar pílula para ninguém, é comida. Nós precisamos de soja, de milho, enfim, arroz, feijão, para que possamos alimentar o mundo. E esse mundo, se você fizer uma retrospectiva dos 5 continentes que nós temos, você vai ver que o continente americano, e essencialmente na América do Sul e na América do Sul o Brasil. E no Brasil são 3 estados que se deve fazer investimento. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. É o centro-oeste brasileiro que é o grande celeiro para o mundo.
Não quero desprezar outros que despontam, como o Maranhão está despontando, o próprio Pará está despontando, a Amazônia não. Mas no momento... No momento o investimento é aqui, no centro-oeste brasileiro. Esse lugar que pode aumentar... Você veja hoje, o Mato Grosso hoje é o maior produtor de grãos do Brasil. Está lá com 60 milhões de toneladas, pode chegar a 150. Agora, precisamos criar programas governamentais, e te digo aqui qual é o grande programa para esse Brasil, principalmente no centro-oeste. Chama-se irrigação. E ao invés de darmos dinheiro aí, 1.000 para um, 1.000 para outro, vamos criar, fazer do produtor um verdadeiro produtor e um verdadeiro apaixonado por essa pátria maravilhosa que é o Brasil. Muito obrigado a você. Cícero. Obrigado a todos. Obrigado, muito obrigado. Olha, foi uma aula de Mato Grosso do Sul, aula de vida, foi uma aula de companheirismo. Muito obrigado ao nosso querido Cícero de Souza. Obrigado. Obrigado, querido.